Olá, meus amigos. Quando falamos em colocar o motor em PMS, ponto morto superior, significa subir o primeiro pistão o máximo possível, ou seja, colocar ele o mais alto possível, dentro do limite mecânico das peças. A maioria dos motores é o primeiro cilindro quem inicia a sequência de explosões do motor. Mas como toda regra tem exceções, alguns motores começam pelo quarto cilindro. A contagem dos cilindros, em motores que os pistões trabalham em linha, começa a partir do lado das polias, mas tem alguns que começam ao contrário. Em motores V6, V8, ou da Volkswagen, refrigerados a ar, ou motor radial, essa regra não se aplica. Observem que o primeiro e o quarto cilindro, e o segundo e o terceiro cilindro, trabalham juntos. Meus vídeos são destinados às pessoas que não têm conhecimento, e estão em busca de um pouco de conhecimento. Vou mostrar o movimento dessas peças. Vê. Tá bom. Esse motor é o Endura da Ford. Esse motor Endura não usa correia dentada, o sincronismo do motor é feito por uma corrente. Vejam os pistões trabalhando pelos furos das velas. Viu? Vamos ver as principais peças do bloco do motor. Essas peças são as mesmas para qualquer motor, a diferença está no seu tamanho. Nesse modelo de motor, o comando de válvulas é dentro do bloco do motor. Agora, vou girar o conjunto motriz, bem devagar, para você ver com calma as peças se movimentando.
Agora que você já viu como o pistão sobe e desce, vamos ver como colocar o motor em PMS. Para colocar o motor em PMS, existem dois modos. Alinhando as referências nos motores que têm essa referência, ou usando o relógio comparador. Observem que as referências estão alinhadas, e por consequência, o primeiro pistão vai estar o mais alto possível. Atenção, cuidado com o erro de paralaxe. Erro de paralaxe é um erro que ocorre pela observação errada, causada por um desvio óptico, que é causado pelo ângulo de visão do observador. A paralaxe consiste em um aparente deslocamento de um objeto observado, que é causado por uma mudança no posicionamento do observador. Observem como os pontos de referência se alinham e desalinham conforme o ângulo em que se observa. Nos veículos, temos muitos obstáculos que impedem uma boa visão. Para evitar esse tipo de erro, devemos observar as referências de frente. Nos comentários de outro vídeo, me perguntaram qual é o ponto mais confiável para fazer o sincronismo do motor. Primeiro, é o relógio comparador, mas em motores com folga, pode não alinhar com as referências do motor. Em segundo, vem a referência da polia do virabrequim. Em terceiro, e menos confiável, é a referência do volante do motor. Por causa do erro de paralaxe, a pessoa tem que estar bem atenta. Mas, não se preocupe, o sincronismo do motor não é nenhum bicho de 7 cabeças.
O mais difícil é chegar até a correia e esticar a correia, quando o esticador não é automático. Observem os dentes da correia. Não é possível colocar meio dente fora. Só tem como colocar um ou mais dentes fora da posição. Então, se a pessoa prestar atenção, não tem erro. Os veículos que usam as referências para fazer o sincronismo dificilmente aparecem na oficina com o motor fora de sincronismo. Agora, os motores que precisam de ferramenta para sincronizar o comando de válvulas, grande parte deles estão com alguns dentes fora do sincronismo. Era para ser ao contrário, encaixou a ferramenta no lugar, não tem como o comando se movimentar, acontece o erro porque a pessoa que fez o sincronismo não tinha a ferramenta, aí já viu.
Nos veículos que não têm as referências, temos que usar o relógio comparador. Essa é a base do relógio, ela é enroscada no lugar da vela. Esse é o relógio comparador, ele é preso na ponta da base. A escala do relógio não vai ser usada para medir, por isso não vamos falar disso agora. Essa base é constituída de um tubo com roscas nas extremidades, uma vareta que trabalha no interior do tubo, uma mola para manter a vareta abaixada e não interferir na leitura do relógio, e a base de apoio do relógio. Eu tenho duas bases do relógio. Quem observou no início do vídeo, a cabeça do pistão sofre alterações. Temos pistão plano, rebaixado ou com ressalto. No pistão com ressalto, eu troco a base, porque o relógio fica muito na ponta da base, permitindo que o relógio se mova. Além disso, a vareta empurra muito o relógio e ultrapassa o limite da escala do relógio. O pistão empurra a vareta para cima, e que por sua vez, empurra o relógio. Quando o pistão está no alto, ele encosta-se à ponta da haste, e empurra ela para cima. Notem que a ponta da haste é pontiaguda, isso é para quebrar a carbonização, que está na cabeça do pistão. Observem, o final da vareta da base do relógio, é nessa parte, que a haste do relógio comparador se apoia para fazer as medições. Quando o relógio está rodando no sentido horário, significa que o pistão está subindo. E quando o relógio roda no sentido anti-horário, significa que o pistão está descendo. Observem que a haste do relógio está no final de curso. O pistão está em PMS, agora basta regular a altura em que o relógio vai ser preso. Eu coloco uma pressão no relógio ao prendê-lo, essa pressão é feita com o pistão em PMS, e depois eu coloco o ponteiro pequeno no 5, que é a metade da escala. Relembrando, colocar o motor em PMS é subir o primeiro pistão ao máximo, dependendo do motor, pode ser o primeiro cilindro, ou o quarto cilindro. Colocar o motor em PMS é diferente de sincronizar o motor, ou seja, colocar o motor no ponto. Sincronizar o motor é colocar o pistão em PMS e alinhar o comando de válvulas com o virabrequim. Nos veículos com distribuidor, também temos que sincronizar o distribuidor com o PMS e com o comando de válvulas, e depois regular o avanço da ignição. Veja no vídeo o sincronismo do motor e do comando de válvulas.
Esses exemplos mostrados não precisam usar o relógio comparador, eles têm os pontos de referência para seguir. Esse tipo de ponto de referência é mais difícil de cometer um erro de paralaxe, como você pode ver. Se o comando ficar um dente fora, é fácil de perceber. Nesse motor, o PMS é bem fácil de seguir, não tem como errar. O comando de válvulas é meio que por rumo, mas um dente fora é bem fácil de perceber. Se ficar meio dente fora, com a correia instalada, não tem como corrigir, é 8 ou 80, entendeu? Alguns motores têm mais de uma correia dentada para ser sincronizada, como esse tipo 2.0. Outros são uma corrente, que faz o sincronismo do motor. Essa é a segunda correia dentada, do tipo 2.0. Alguém sabe para que ela serve e qual é a sua função no motor? Vou mostrar o uso do relógio comparador para colocar o motor em PMS. Primeiro, temos que rodar o motor. Pode ser diretamente no parafuso do virabrequim ou com uma marcha engrenada, de preferência a mais longa, para não pesar muito. Giramos o disco de freio, com ou sem a roda no lugar. A roda esquerda tem que estar apoiada. Se ela não estiver apoiada, não vai rodar o motor. Essa haste é para você ver quando o pistão está subindo ou descendo. Ela vai fazer a função do relógio comparador. Pelo parafuso do virabrequim, eu vou rodar o motor e observar o relógio comparador. Observem a altura da haste. Observem que o ponto branco está para a direita. Quando o motor estiver em PMS, ele vai estar para a esquerda.
volante do motor, a referência nem aparece. Esse motor não está em PMS. Agora, vou girar o motor no sentido horário, que é o sentido de funcionamento do motor. Observem que a haste vai subir, ela também poderia estar descendo. Isso depende da posição em que o pistão parou. Se o pistão está subindo, ele está comprimindo o ar, ou está empurrando os gases da queima para a descarga. Isso vai depender da posição que o comando de válvulas está no momento. Agora, a haste começou a descer. O pistão já atingiu o seu limite máximo, agora e vai descer. Está ocorrendo a explosão do combustível, ou o pistão está aspirando o ar. Isso vai depender da posição que o comando de válvulas está no momento. O PMS é o exato momento em que a haste deixa de subir para iniciar a descida. Para ter certeza que encontrei o PMS, marca-se o ponto em que o pistão parou e gira o motor no sentido anti-horário e depois novamente no sentido horário para determinar com exatidão o PMS. Essa técnica também se aplica ao relógio comparador. O pistão tem carbonização e o motor sempre tem uma folga. Pronto, a haste parou de subir. Esse é o PMS. Vamos conferir. É lógico que eu não vou ter uma precisão cirúrgica com a haste. Isso é só para você ver e entender o que está acontecendo. Com o relógio comparador, você não vai ver se o pistão está subindo ou descendo. Você só vai ver um ponteiro se mexendo. Agora que você já viu como funciona a parte interna do motor, e em que momento o motor está em PMS, vamos usar o relógio comparador. Para você que não tem experiência, o primeiro passo é colocar o motor em PMS. Pode ser pela referência, ou pela haste, ou pela posição do comando de válvulas. Nesse motor, o comando de válvulas não tem referência, mas dá para saber pelo camis do comando. O segundo passo é enroscar a base do relógio no lugar da vela de ignição. O terceiro passo é colocar o relógio comparador na base e regular a pressão que você vai deixar o relógio trabalhar. Ao deixar o motor em PMS, antes de instalar o relógio comparador, você vai poder regular a pressão e, o mais importante, estou supondo que você não tem experiência ou prática. Então você não sabe se o pistão tem a cabeça alta ou rebaixada. Se for do tipo alto, quando você colocar o relógio comparador com o pistão fora do PMS, ao subir o pistão, ele vai fazer o relógio ultrapassar o seu limite máximo. Isso se o pistão não empurrar o relógio para fora da base. O motor está em PMS e estou regulando a pressão do relógio.
eu sou capaz de apostar que muitos estão se perguntando se o motor está em PMS, para que usar o relógio comparador. Ao olhar o PMS pela referência, você pode se enganar no alinhamento, como foi visto anteriormente. Com o relógio comparador, a precisão é cirúrgica, se a pessoa que estiver fazendo o serviço for cuidadosa, porque se não for, nem o relógio comparador adianta. E tem alguns veículos que não têm as referências do PMS. Além do mais, o manual técnico pede para fazer dessa forma. Se você fizer de outra forma, a responsabilidade é toda sua. Vejam, no ponteiro pequeno, que eu deixei o relógio, com a pressão no 5, que é a metade da escala. Agora é só zerar o relógio. Notem que a escala se movimenta, e tem uma trava, na parte superior direita, para travar a escala. Agora, basta girar o motor bem devagar, e ir zerando a escala. A cabeça do pistão tem carbonização, por isso eu giro o motor várias vezes, para que a ponta da haste limpe o local onde ela está apoiando através do atrito. Por causa dessa carbonização e do desgaste, ou seja, as folgas das peças, você vai notar que o ponto zero alterna um pouco. Lembre-se da dica: quando o ponteiro do relógio está rodando no sentido horário, o pistão está subindo. Quando o ponteiro do relógio está rodando no sentido anti-horário, o pistão está descendo. O objetivo é colocar o ponteiro no zero. Esse é o nosso PMS. Quando o ponteiro atinge o zero, eu faço o movimento contrário, ou seja, estou rodando o motor no sentido horário, o pistão está subindo, e o ponteiro do relógio está girando no sentido horário. Quando o ponteiro atinge o zero, eu rodo o motor no sentido anti-horário, o ponteiro do relógio vai rodar no sentido anti-horário, o pistão está descendo. Girando o motor no sentido horário, quando o ponteiro do relógio atingir o zero, e você continuar a girar o motor no sentido horário, o pistão vai descer. O ponteiro do relógio vai rodar no sentido anti-horário, mas você vai ter que dar 2 voltas no motor para fazer o PMS. Novamente. Pronto, o ponteiro do relógio está no zero, o pistão atingiu o seu ponto mais alto, o motor está em PMS. O restante da escala não nos interessa, não estamos medindo uma folga, e sim um ponto de referência. Um detalhe: o bloco do motor está em PMS, mas o comando de válvulas não está em sincronia com o motor, ou seja, o comando de válvulas está fora da posição. Notem os cames do comando, que são os ressaltos do comando, eles deveriam estar para cima. Então temos que dar mais uma volta no virabrequim para fazer o sincronismo. Esse vídeo foi feito para mostrar que temos 2 PMS no motor, quando a correia está montada. O virabrequim tem que dar 2 voltas, para o comando dar uma volta completa, ou seja, as polias são 2 por 1. Por isso que eu disse. Quem tem prática, só de olhar o comando de válvulas, já sabe se o motor está próximo do PMS. Então, vamos dar mais uma volta no virabrequim e sincronizar esse motor. Eu não retirei as velas desse motor. Ouçam, o ar escapando para dentro do cárter, após o pistão comprimir o ar. O ar está escapando pela base do relógio. O PMS sempre vai ser no momento em que o pistão estiver comprimindo ar. No vídeo do anti-chama da Fiat, eu falo por que isso acontece.
Pronto, o motor está em PMS, vamos conferir como ficou. Veja de outro ângulo como é feito o PMS do motor. E como eu giro o virabrequim. O vídeo que você assistiu é o mesmo. Vejam a câmera filmando o relógio comparador. Notem que eu quase não giro o motor, e quem se lembra do ponteiro se mexendo, vai notar a sensibilidade do relógio comparador. Como eu disse anteriormente, quem não tem uma ferramenta para girar o virabrequim, ou também chamado de árvore de manivelas, pelo parafuso, pode fazer isso pela roda. Basta engrenar uma quinta marcha, levantar uma das rodas e girar o pneu para movimentar o motor. Esse motor é o Fari 1.0. Observem que nesse motor, eu tenho que usar a base mais longa do relógio comparador. Agora, eu vou mostrar alguns exemplos de motores que usam o relógio comparador para achar o PMS e para fazer a sincronia do motor, ou também, chamado de fasagem, usa a ferramenta para travar o comando de válvulas. Nesse primeiro exemplo, eu vou mostrar que esse motor está fora de ponto.
Como disse anteriormente, motores que usam ferramenta para travar o comando são um problema sério. Relembrando, ponteiro girando no sentido horário significa que o pistão está subindo. Ponteiro girando no sentido anti-horário significa que o pistão está descendo. A ferramenta não encaixa, esse motor está fora de fasagem ou sincronismo. Agora, veja como a ferramenta de fasagem encaixa perfeitamente quando o sincronismo do motor está certinho. Esse motor, 1.6, de 16 válvulas, com 2 comandos, então temos 2 ferramentas para fazer a fasagem dos comandos. Além das ferramentas de travar os comandos de válvulas, temos que usar essa outra ferramenta para esticar a correia dentada. A ferramenta não encaixa, esse motor está fora de fasagem ou sincronismo.
A ferramenta não encaixa. Esse motor está fora de fasagem ou sincronismo. Esse é o motor EA111 da Volkswagen 1.0 de 16 válvulas.
Para fazer o sincronismo do comando, basta alinhar esses dois pontos de referência. Mas, não se engane, alinhar os pontos de referência no olho não dá certo. Na hora de esticar a correia, as polias acabam girando. A ferramenta, além de alinhar os dentes das polias, serve mais para travar as polias. O comando de válvulas está em sincronia e travado. O motor está em PMS, o comando de válvulas está travado. Agora, como você me explica, meio dente fora no PMS? Isso é da correia. Essa correia não é nova, ela é usada. Não tem como corrigir, como eu já disse anteriormente. Esse fato é 8 ou 80, se é que você me entende. Estou apenas conferindo o sincronismo antes de desmontar. O importante é alinhar os pontos de referência quando o motor estiver sem a correia. Esse é o motor do Marea 2.0, 20 válvulas. Vou mostrar o motor fora de sincronismo e depois com o motor fasado.
Esse motor é do Marea 2.4, 20 válvulas. Vejam o novo ponto de referência que algum artista acabou de criar. Crianças, nunca façam isso em casa. Para colocar a correia dentada, temos que bambear as polias, para deixar a correia esticar, e a ferramenta é para travar os comandos. Pronto, já acertei o ponto, ou sincronismo, ou fasagem, ou como queiram chamar, você escolhe. Agora, vou dar 2 voltas no motor, e conferir novamente se está tudo certo. Observem o encaixe das ferramentas. Observem que o relógio comparador movimentou o ponteiro. Estou usando a base mais curta, e mesmo assim, o ponteiro do relógio se movimenta pouco. Vou ter que fazer uma outra base mais curta.
Mais detalhes e peculiaridades de cada motor apresentado no vídeo vai ser mostrado mais para frente, no vídeo de cada serviço. Pronto, agora você já sabe como se coloca um motor no PMS e como é usado o relógio comparador para achar o PMS de um motor. Um abraço para todos.